Olá, eu sou Carol Scarpita, sou psicóloga e coach, especialista também em Eneagrama. E estou gravando esse vídeo para trazer para você um pouco dessa ferramenta, como que ela pode contribuir para o seu autoconhecimento e para o seu desenvolvimento nas áreas da vida. Bem, o Eneagrama, ele é uma ferramenta de sabedoria muito antiga, né, de sabedoria milenar, que trabalha com a gente o autoconhecimento. Ele é uma ferramenta muito completa, né? Em sua teoria, ele apresenta 9 perfis, ou 9 tipos também, como algumas pessoas costumam dizer. E esses 9 perfis, eles são distintos entre si. Né? Então, cada perfil apresenta uma características de comportamentos, crenças, medos, uma série de características que envolve, vamos dizer assim, o que seria a nossa personalidade, aquilo que nós usamos no dia a dia para nos relacionar com as pessoas. E acredito, né, que você que está vendo aqui esse vídeo já tenha passado por algumas situações distintas, em lugares diferentes, pessoas diferentes, e na verdade o final dessa situação acaba sendo muito parecido, né? O final acaba sempre sendo o mesmo, um comportamento que você fala, poxa, por que essa situação não deu certo? O que eu fiz? O que eu me comportei? Como eu falei? Como eu agi para que tenha chegado sempre num final frustrante? Normalmente a gente tende a colocar isso no externo, a procurar no outro o que foi de errado para que aquela situação não tenha dado certo, para que tenha gerado um conflito nas relações interpessoais. E o Eneagrama mostra pra gente, através das características de cada perfil, que eu tenho padrões de comportamentos e pensamentos que me levam sempre aos mesmos lugares. Isso também eu posso dizer como psicóloga. Muitas vezes a gente repete comportamentos, repete coisas que você fala, nossa, mas por que eu tô de novo fazendo isso? Quando eu torno consciente e aí eu quero uma ajuda para entender o que está acontecendo, eu consigo utilizar o Eneagrama através da descrição desses 9 perfis. Então, é todo um trabalho, né, que é feito do terapeuta, pode ser presencial ou online. E aí o terapeuta, ele é um facilitador para o paciente para entender qual perfil que aquela pessoa mais se identifica dos 9 apresentados. Né? Existem características que são parecidas, né? Porque a gente está falando que nós somos seres humanos e os seres humanos, eles tendem a ter comportamentos, né, que são parecidos e, na verdade, ninguém está tão longe de se comportar tão diferente assim do outro, né? O que vai fazer a diferença para eu identificar qual que é o perfil que mais se relaciona a mim é responder a seguinte pergunta: por que eu faço o que eu faço? Por que eu me comporto de determinada maneira nas situações? Por que eu penso de determinada forma? Por que eu tenho fixação por algumas coisas de comportamento e de pensamento? Por que eu tenho esse medo? Por que eu tenho algumas crenças limitantes? Então, por que eu faço o que eu faço é o que vai ser meio que o percursor, o caminho que vai fazer eu seguir para identificar um perfil dentro desses 9. Né? Feito isso, Carol, o que eu faço agora? Identifiquei, né? Então, eu coloco aquela informação ali de lado e continuo a minha vida? Não, né? Para mim, o Eneagrama, quando eu conheci, ele foi muito útil nessa questão, né? Eu identificar comportamentos e padrões e situações que se repetiam mesmo sem eu querer, né? A situação estava ali se repetindo, situações diferentes, com pessoas diferentes, em contextos diferentes, e eu acabava sempre no mesmo resultado frustrante e sem entender o porquê. E quando eu conheci o Eneagrama, eu consegui abrir a minha mente e me identifiquei em um perfil. Daqueles 9 apresentados, eu falei, não, peraí, acho que esse perfil aqui tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu me comporto, tem a ver com o que eu penso muitas vezes. E aí, então, eu mergulhei mais nessa ferramenta e fui explorar todas as possibilidades que ela pode apresentar para o caminho de autoconhecimento e desenvolvimento. Né? Porque além de identificar, dentre os 9 perfis, qual é aquele que mais se adequa à minha pessoa, eu também consigo depois seguir uma trilha de autodesenvolvimento. Eu consigo entender pelo Eneagrama como que eu posso me desenvolver, como que eu posso trilhar um caminho para eu encontrar cada vez mais um processo de melhoria, para eu encontrar cada vez mais o bem-estar e outras formas de pensar, outras formas de agir, que é o que a gente chama de ressignificar. Dentre outras possibilidades que o Eneagrama também apresenta. Então, eu deixo aqui, nesse vídeo, um convite, que no dia 7 de maio eu vou fazer uma vivência presencial em Guarulhos sobre o Eneagrama. Para você que já conhece o Eneagrama,
vai ser uma ótima oportunidade para reviver, para reconectar, para ressignificar, né? Porque constantemente nós estamos em mudanças. E para você que não conhece, vai ser uma oportunidade melhor ainda para entender o que é essa ferramenta e, de fato, como que ela pode te ajudar. Além de identificar, dentre os 9 perfis, qual que é aquele que você fala, puxa, esse daí é aquele que tem a ver com as coisas que eu penso e faço no dia a dia e agora eu entendo por que eu me comporto de determinada forma em diversas situações. Então, deixo o convite para você. Aqui no Instagram tem o link na bio para as inscrições. Pode enviar um direct também, que eu vou responder as perguntas ou qualquer dúvida sobre o processo de inscrição. Muito obrigada. Encontro vocês no dia 7.